Buenas, che! Olá, peões e prendas de todo esse meu rincão. Eu sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que queremos meditar na Palavra de Deus. E hoje uma meditação, um estilo diferente, no estilo gauchesco. E na meditação de hoje nós vamos falar sobre as peleias que vêm ocorrendo em todo o nosso país, peleias políticas. E qual será que é o papel da igreja frente a todas essas peleias? Se você gostar da mensagem de hoje, eu peço que você não se esqueça de deixar ali o seu like bem bagual para fortalecer também assim esta nossa mensagem. Fique então com a reflexão de hoje. As palavras do salmista no Salmo 46, gostaria de destacar o versículo de número 6, onde está escrito assim: toda a indiada ao redor do mundo, ela fica amedrontada, as autoridades elas serão abaladas, e a voz do Senhor das querências faz tremer a terra. Que o Santo Espírito Divino nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Peões e prendas do divino tropeiro Jesus, cidadãos da estância lá do além, que estão aqui para prestar culto ao patrão celeste. Nós estamos em um mês muito importante, um baita de um mês, pois tanto para o nosso estado quanto para o nosso país temos datas importantes. Amanhã celebramos o Dia do Gaúcho, celebramos todas as nossas tradições gauchescas neste 20 de setembro. Este também é um baita de um mês para o nosso país, pois no dia 7 nós lembramos a independência do Brasil. A nossa estância aqui neste mundo, o nosso estado e principalmente o nosso país, ele está vivendo tempos difíceis, tempos de peleia. Não uma guerra onde soldados puxam as suas armas para matar os seus adversários, os seus inimigos, mas mesmo assim se está vivendo um tempo de peleia muito grande nessa instância deste mundo em que estamos vivendo, chamada Brasil. Manifestações foram convocadas na Semana da Pátria por todo o nosso país. Uma peleia muito braba. Uma peleia política, uma peleia ideológica, peleia das mais brabas. E frente a essas peleias que estão acontecendo em nosso país, nesta instância, também por outra vez em nosso estado, ou até mesmo no município, surge uma pergunta: qual é o papel da igreja nestes tempos de peleia? Será que a igreja ela deve se envolver? Ou será que a igreja deve ficar de fora, ficar de lado? Será que a igreja deve tomar partido? O que a igreja deve fazer? Antes de seguirmos com a prosa de hoje, convém lembrarmos de uma coisa: a igreja ela é propriedade do divino tropeiro Jesus Cristo. A igreja, os cristãos, todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus lá na cruz. E a igreja sim é a noiva e Cristo é o noivo, conforme diz também a ilustração lá do apóstolo Paulo. A igreja não é algo deste mundo, desta instância, ela não é daqui. A igreja de Cristo é da instância lá do além. Porém, a igreja, ela foi colocada aqui
nestes pagos para pastorear as pessoas, para trazer a palavra, para trazer o perdão, para que nós cristãos possamos ser pastoreados pelo divino tropeiro Jesus, e que assim a gente possa um dia fazer parte nas instâncias celestiais, na instância lá do céu. Por isso fica aqui a pergunta: porém, se a igreja é da instância lá do além, será que é correto que ela se envolva nessas peleias políticas que fazem parte da nossa vida, desta instância daqui, deste mundo? Será que é correto que as igrejas se envolvam nisso? E a resposta aqui é só uma: não. A igreja não deve se envolver. Mas como assim, pastor? É mesmo. É assim mesmo. O que aconteceu quando Jesus, o divino tropeiro, que foi enviado pelo patrão celeste, fez quando esteve aqui neste mundo? Será que Jesus se envolveu nas peleias políticas que haviam no seu tempo? Será que Jesus ele mandou a sua peonada puxar facões e se meter nessas brigas? Foi isso que Jesus fez? Não, não foi isso que Jesus fez. E é de se imaginar que Jesus, por ser verdadeiro Deus e ser onisciente, saber de todas as coisas, sabia que o governador Pôncio Pilatos condenaria ele à morte. E apesar disso, o que ele fez contra este governador Pôncio Pilatos? Será que Jesus, por saber que Pôncio Pilatos iria matá-lo, tentou tirar o governador do poder? Será que ele tentou fazer alguma coisa para derrubá-lo do seu trono? Não. Jesus não fez nada contra Pôncio Pilatos. Jesus tinha o poder para isso, mas perante o governador, o que ele fez? Ele ficou bem calado. Quando o divino tropeiro Jesus estava aqui na instância deste mundo, muito indiada entre os judeus, seguiram a Jesus porque achavam que Jesus, sim, ele era um líder político. Achavam que Jesus iria iniciar uma grande manifestação, até mesmo talvez uma rebelião. Será que Jesus iria liderar essa peleia das mais bravas? Pensavam os judeus daquela época que Jesus talvez iria querer derrubar os governantes. Será que Jesus vai derrubar essa dominação estrangeira, essa dominação romana que está querendo somente nos oprimir? Pensavam os judeus. Porém, ao invés disso, o que Jesus fez em termos políticos? Nada. Jesus não fez nada politicamente falando. E ainda por cima, quando foi questionado a respeito do pagamento dos impostos, o que ele disse para os seus seguidores? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus não liderou peleias, não mandou a sua peonada puxar facões e partir para a batalha. Não apoiou ninguém em nenhum lado político da época. Por quê? Porque esta não era sua missão aqui nessa instância deste mundo. Sua missão era tropear as suas ovelhas, para que, crendo nele, elas tivessem o perdão dos pecados e a vida eterna lá na instância do além. Jesus não se envolveu em uma briga que não era sua. E a igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo também não deve se envolver nessas peleias que não são suas. Lembremos também do exemplo dos apóstolos, que também foram perseguidos pelas autoridades da época.
a peonada do Senhor Jesus Cristo, ela foi proibida de anunciar o Evangelho. Mas mesmo assim, continuava anunciando. Apesar do perigo que eles corriam por anunciar o Evangelho, os discípulos eles não se meteram em questões políticas, nem se preocuparam em organizar peleias para derrubar as autoridades que estavam impedindo eles de pregarem o Evangelho. Eles não fizeram isso. Eles não foram nem contra as autoridades que os perseguiam. Inclusive, o macanudo apóstolo Paulo ensinou lá em Romanos: respeitem as autoridades, todos vocês. Esse é o nosso dever como cristãos, respeitar as autoridades. Por isso, nos dias de hoje, algumas denominações religiosas, alguns pastores, algumas comunidades, erroneamente se envolvem em brigas, em peleias políticas, em brigas que não são suas. Muitas autoridades da igreja, muitos pastores, muitas igrejas colocam toda a sua energia, ou pelo menos a maior parte, preocupando-se com coisas aqui deste mundo. Muitas vezes se preocupando tanto em eleger os governantes que mais lhe agradam, e assim muitas vezes se acabam se esquecendo que o papel não é se preocupar com quem governa ou quem deixa de governar neste mundo. A função da igreja não é esta. O papel da igreja não é se preocupar com os reis, com os reinos deste mundo, mas sim anunciar o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, e a vinda deste Rei no seu reino. O púlpito aqui não é palanque. Os púlpitos das igrejas não são lugar para promover nenhuma pessoa. Ninguém, nem candidato político, nem pastor, nem liderança da congregação, nem ninguém. O púlpito e a igreja é lugar para se falar unicamente de Jesus, do verdadeiro Rei dos Reis, o divino tropeiro, e falar sobre os seus ensinamentos. Igrejas e comunidades que se envolvem em peleias políticas acabam muitas vezes deixando de lado o seu dever principal de anunciar o Evangelho do Reino de Deus, do Rei dos Reis Jesus. Porém, se a igreja não deve se envolver nas peleias políticas, qual é o seu papel então, frente a toda esta situação política tensa que estamos vivendo em nosso país? Devemos nos omitir? Não. O nosso dever como igreja foi e sempre será o mesmo: ensinar e preparar as pessoas. Esse é o nosso papel frente a todas essas coisas que vêm acontecendo. E este sempre vai ser o papel da igreja: ensinar as pessoas e preparar elas conforme os ensinamentos que estão na Bíblia, na palavra do nosso Deus. E assim, o papel da igreja é preparar as pessoas para que elas sejam bons cidadãos, cidadãos honestos, cidadãos bons perante a sociedade, e que a partir da igreja também possa pessoas boas surgirem. Bons cidadãos que se tornem talvez bons políticos e se candidatem assim nas eleições. E que esses se tornarem governantes, eles possam assim nortear as suas ações conforme está escrito na palavra do nosso Deus. E assim o papel da igreja não é de fazer propaganda política,
mas é sim preparar bons políticos, bons cidadãos, de acordo com a palavra de Deus. Também é nosso dever, como igreja, ensinar as pessoas a votarem corretamente, a votarem em políticos, em autoridades que vão conforme o ensinamento da palavra do nosso Deus. A igreja deve ensinar aquilo que é certo e é errado, conforme a palavra de Deus, para que as pessoas possam votar em políticos, em partidos que não são contrários à palavra de Deus. E por isso, fica a pergunta aqui para vocês. Se um candidato político defende o aborto, por exemplo, será que o cristão pode votar nesse candidato? Não, jamais. Se um partido político ou um candidato defende, por exemplo, o ensino de ideologias de gênero nas escolas, um cristão jamais deveria votar neste candidato ou partido. A mesma coisa se um candidato impõe restrições à pregação e à proclamação do Evangelho do Divino Tropeiro Jesus. Assim, um cristão jamais deveria votar nele. E também se um partido político, se um candidato é favorável a práticas antiéticas, imorais, contrárias à palavra de Deus, um cristão jamais deveria votar nele. Por isso é papel da igreja ensinar aquilo que é certo, aquilo que vai de acordo com a palavra de Deus. A igreja não deve se tornar um palanque para defender político A, B ou C. Ela não deve se envolver nessas peleias políticas, porque a igreja é lugar de ensinar e de preparar os cristãos para serem assim bons cidadãos e que possam também se tornar bons políticos e se envolverem sim com as questões da sociedade em que estamos vivendo. A igreja, ela não deve se envolver com essas disputas, não é essa a sua função, mas ela deve preparar os cristãos a exercerem a sua cidadania de acordo com a palavra de Deus. Esse é o nosso dever. Peões, prendas, gurias e gurias que estão aqui reunidos neste culto, nós estamos aqui por causa do apreço que nós temos pelo patrão celeste, que tudo fez, tudo criou, tudo reveste. Nós estamos aqui porque nós queremos ser pastoreados pelo Divino Tropeiro Jesus. Estamos aqui porque nós queremos que o Espírito Santo haja em nossas vidas mediante a palavra do nosso Deus. E essa mesma palavra, essa palavra que é santa, ela nos revela o que irá acontecer com os reinos que são aqui deste mundo. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, diz que Deus vai reduzir a pó os reinos daqui, dessa instância. Assim, todos os reinos, todos os países serão reduzidos a quê? A nada. Todos os governantes, sejam eles grandes ou pequenos, eles vão perder a sua autoridade. E eles estarão frente a frente com o verdadeiro governante, aquele que tem poder para todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E estes terão que prestar contas sobre a sua vida e como cumpriram também as suas funções. E assim todos, os governantes, as autoridades e também nós, súditos, todos nós estaremos na presença do Senhor Jesus Cristo e todos nós teremos de prestar contas de nossa vida. Quem crer será salvo e habitará para todo sempre lá na estância do além. Quem, porém, não crer vai ser condenado à morte eterna. Por isso que a igreja ela não deve ficar perdendo tempo com ladainhas, com brigas e com peleias que não são suas. A igreja ela deve preparar os cristãos
com o ensino correto e verdadeiro da palavra de nosso Deus. Por quê? Porque nós estamos neste mundo, nós estamos aqui nessa instância, mas nós não somos daqui. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do nosso lar. A pátria celeste é o nosso lugar. Porém, enquanto estamos aqui neste mundo, é nosso dever e nosso dever como cidadãos, como cristãos, sim, cumprir uma boa cidadania, cumprir o nosso dever, sermos bons cidadãos enquanto estamos vivendo nesta sociedade, darmos bom exemplo de nossa vida e que a gente também possa fazer algo muito importante pelas autoridades aqui deste mundo. Em vez de irmos contra elas, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos sim respeitar e honrar as autoridades, e o nosso dever como cristão é orar por elas, pedindo para que o patrão celeste, ele dê sabedoria para que as autoridades possam ser bons governantes, possam seguir princípios conforme estão na palavra do nosso Deus. É isso que nós, como cristãos e como igreja, devemos fazer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor, lá do céu, abençoe a cada um de vocês nesses momentos difíceis, nesses momentos de peleia, para que sejam e continuem sendo bons cidadãos desta instância, da instância daqui, para que o dia em que o divino tropeiro Jesus Cristo vier, a gente possa ir morar na instância lá do além. Em nome de Jesus. Amém. E tenho dito. Muito bem! Já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você aí não se esqueça de deixar aí o seu like bem bagual e também de compartilhar essa mensagem com todos os seus amigos, seus parentes, vizinhos. Deixe aqui embaixo também um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Um grande abraço e que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e dê a todos uma ótima semana.